Queria compartilhar uma palavra com vocês em Deuteronômio 28, que é a passagem de hoje da leitura devocional diária. Moisés está dando um direcionamento para o povo acerca de ouvir e obedecer aos mandamentos nesse capítulo. Um capítulo grande e que ele traz bênçãos e maldição. Bênção para aqueles que ouvem e aplicam, e maldição para aqueles que não ouvem, para aqueles que não dão ouvidos à palavra de Deus. E no versículo 1 ele diz assim: será que se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar os teus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Após isso, esse primeiro versículo, Moisés ele mostra as bênçãos que virão quando nós damos ouvido à voz do Senhor. Você pode conferir os versículos 3 ao versículo 14 de Deuteronômio 28. Ele diz: benditos serão os vossos celeiros, as tuas plantações, e o Senhor te confirmará para si por povo santo. Olha só o que ele diz. E a partir do verso 15, ele também lista alguns castigos pela desobediência. São vários e vários castigos. A gente pode entender a dimensão de quão ruim, de como é difícil, como é ruim, como Deus ele não gosta de que nós não obedeçamos à vontade dele, de que nós optemos pela desobediência, por exemplo. É muito difícil, é muito ruim para Deus isso. E agora eu queria trazer uma passagem do Novo Testamento que diz sobre isso. Jesus, no final do Sermão da Montanha, ele termina aquelas belíssimas palavras que é um manual para a nossa vida. Se você puder ler essas palavras, Mateus 5, 6 e 7. E no final do capítulo 7 de Mateus, Jesus diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, eu assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edifica sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Amém? Eu queria também trazer outro texto que diz sobre isso, lá em João 15, do versículo 9 ao 10. Se tiver um tempinho, para um pouco esse vídeo, abra lá em João comigo, para você acompanhar. João capítulo 15, versículo 9 ao 10, diz assim. Versículo 9: como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. E no versículo 10 ele completa: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. Um pouco mais para frente, no versículo 12, Jesus diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E depois ele repete isso no versículo 17, dizendo: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então Jesus está rogando ali: olha, amem uns aos outros, amem uns aos outros. A gente tem aí que esse é o mandamento de Jesus, e também é o principal mandamento, que Jesus resume esse mandamento como um principal: amar a Deus e amar o próximo como a ti mesmo. Está lá em Mateus 22, no final do capítulo 22, está falando sobre isso. E agora eu queria falar um pouco sobre o amor em si. Queria pedir para você abrir comigo lá em 1 Pedro 4:8. Olha o que diz lá: mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Eu queria trazer outro texto para explicar esse texto. Lá em Tiago 5, 19 e 20 diz: irmãos, se algum de entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que o fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Então nós temos aí essa explicação de que cobrir multidão de pecados tem a ver com ir atrás do pecador, ir atrás daquele que se perdeu, daquele que se desviou da verdade. Então, ou seja, para nós resgatarmos o irmão que está caído, para ir atrás daquela uma ovelha perdida, é preciso um amor ardente, um amor ardente.
né? Eu queria deixar bem claro que nós só encontramos esse amor ardente em Cristo e na sua palavra, pois somente em Cristo há perdão de pecados. Somente em Cristo, só o amor dele pode cobrir uma multidão de pecados. Então, ouça Jesus hoje por meio da sua palavra e caminhe amando aquele que se perdeu, cobrindo assim uma multidão de pecados. Como Jesus mesmo disse em João 12:47. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Então, que possamos olhar para o perdido, para o necessitado e para o aflito, para aquele que caiu, para aquele que se desviou da verdade, olhar para ele com um olhar de misericórdia e de amor ardente, para cobrir uma multidão de pecados. Que Deus te abençoe e siga acompanhando com a gente as leituras diárias. Pode mandar uma mensagem, deixa um comentário aqui que eu te coloco no grupo para você acompanhar. Todos os dias tem uma reflexão, um texto para você ler, para você meditar, e sempre que der eu vou estar colocando aqui um texto, uma meditação, uma reflexão para te fortalecer ainda mais. Deus te abençoe.